Boa noite, meu nome é Ana Cristina e falarei sobre o cemitério de Pirajiba. Pirajiba é uma vila localizada a 82 quilômetros a oeste do Rio São Francisco, no município de Moquém de São Francisco, na Bahia. A vila se instalou sobre uma extinta aldeia indígena que perdurou por quase 500 anos antes da chegada dos colonizadores ao Brasil. Diversos vestígios dos antigos residentes afloram do solo da vila com a constante erosão em época de chuva, mas uma grande cheia do Rio São Francisco aumentou o número de aparições. Esse evento levou ao início de campanhas de escavações no local nos anos 90, e até hoje, estudos e achados continuam na região. Em 1996, teve início do projeto Pirajiba com a coordenação do professor Carlos Edvarne da Universidade Federal da Bahia. Os pesquisadores residiram na vila durante as escavações que duraram 1 ano e meio. Dentro de um raio de 2 quilômetros da vila de Pirajiba, foi possível escavar 3 sítios arqueológicos distintos. O sítio da Roça de Zé Preto, nome pelo qual é conhecido seu proprietário, e o sítio da fazenda do Sr. Antônio Pita se encontram na região de Pirajiba, e ambos foram relacionados à tradição tupi-guarani, principalmente devido aos fragmentos cerâmicos associados a grandes vasilhames com decorações incisas. No primeiro sítio foram encontrados muitos assadores, que são recipientes apropriados para processar mandioca brava ou para preparar beiju. A presença de bordas elaboradas, pinturas policromáticas e o formato retangular, largo e chato são elementos diagnósticos que vinculam os recipientes e o sítio todo a grupos tupi. Já as escavações da Praça da Vila de Pirajiba foram associadas à tradição Aratu, mediante a exumação de quase 60 sepultamentos, estando a maioria associadas a urnas funerárias. As principais observações feitas foram sobre a fragmentação das urnas, a posição e a decomposição dos corpos. As datações radiocarbônicas indicam que os grupos originários não coexistiram na região, porém é possível que os grupos tupi tenham reconhecido a ocupação anterior. Foram encontrados alguns instrumentos típicos dos grupos Aratu de Pirajiba entre os objetos cerâmicos tupi, indicando um aproveitamento funcional ou ritual. A Praça da Vila é um dos sítios Aratu mais estudados da Bahia. Já foram identificados mais de 140 sepultamentos, quase todos em urnas funerárias, o que levou o local a ser conhecido como Cemitério de Pirajiba. Além dos enterramentos, mais de 700 lâminas lascadas e milhares de lascas foram encontradas. A antiga aldeia foi construída no entorno de uma praça central, sendo composta por cabanas amplas de madeira e palha. As urnas funerárias eram enterradas tanto na praça quanto no interior das casas ou atrás delas. Nas imagens é possível ver uma comparação entre a antiga ocupação Aratu e a atual vila de Pirajiba. A tradição Aratu proposta por Valentim Calderon é definida por seus rituais de sepultamento, tendo as urnas funerárias como elemento diagnóstico. A tradição não se trata apenas da localização de uma cerâmica específica, mas caracteriza bem uma cultura de agricultores ceramistas, que formavam aldeias densas com ocupações demoradas. As urnas funerárias podem ser encontradas isoladas ou em grupos de 3 ou 5 unidades. Elas apresentam forma de jambo invertido com um tratamento de alisamento da superfície externa. A abertura da urna é fechada por uma tampa, também chamada de opérculo, de formato coniforme e superfície também alisada. Na maioria dos sepultamentos de Pirajiba, os indivíduos eram acomodados de forma íntegra e fletida dentro da urna. Todas as crianças possuíam colares de contas de ossos ou de dentes de animais como acompanhamento. Alguns adultos possuíam rodela de fuso, pequenas tigelas e, em 2 casos distintos, pingente e ponta de projétil óssea. Alguns sepultamentos foram diretamente no chão. De 64 exumações, 2 sepultamentos diretos estavam em decúbito, com as pernas distendidas e braços paralelos ao corpo, com 2 recipientes cerâmicos, um onde descansava a cabeça e outro, idêntico a um opérculo, disposto sobre o tórax. O terceiro e último padrão de sepultamento de Pirajiba foi encontrado em 4 indivíduos que estavam enterrados diretamente no chão de forma fletida, com o dorso em contato com o solo e a cabeça coberta e protegida por um recipiente cerâmico, que também possuía a forma de um daqueles opérculos que recobriam as urnas funerárias. A posição bem flexionada em que esses corpos foram encontrados levantou a hipótese de que cordas ou fibras poderiam ter sido utilizadas para os dispor assim, porém não há vestígios desses materiais. Outro método que poderia resultar nessa posição é a acomodação cuidadosa do corpo em uma cova estreita.
As hipóteses sobre os indivíduos sepultados diretamente são que ou eles possuem uma distinção social ou não pertenciam ao grupo e foram incorporados. Cabe mencionar a possibilidade de uma afinidade em vida entre o indivíduo de uma inumação fletida e seu vizinho sepultado em urna, que são separados por poucos centímetros e possivelmente foram enterrados na mesma cova. Quanto ao universo lítico do sítio, mais de 700 lâminas utilizadas para horticultura foram encontradas. Os instrumentos são lascados bifacialmente, tendo como suportes grandes lascas ou seixos, e apresentam pouca durabilidade devido à matéria-prima e, possivelmente, pelo seu uso intenso em outras atividades desconhecidas. A região de Pirajiba não apresenta restrições de recursos para a produção de líticos e cerâmicas, e tanto a quantidade de lâminas quanto sepultamentos podem indicar um alto contingente populacional, uma estadia prolongada ou ambos os fatores, o que coincide com uma das características dos grupos Aratu descritos pelo professor Calderon. Em paralelo às pesquisas, programas educativos foram e continuam sendo realizados em Pirajiba. A participação ativa dos moradores foi presente desde as escavações até na organização de um espaço provisório para abrigar o material arqueológico na vila. O projeto de um museu em Pirajiba é um desejo tanto dos pesquisadores quanto dos moradores da região. As referências bibliográficas sobre o assunto podem ser encontradas nos trabalhos dos professores Carlos Etivarne e Luigi Fernandes. Faço menção do documentário Pirajiba, Escavando uma História, dirigido pelo próprio professor Fernandes, para quem quiser saber um pouco mais sobre as pesquisas e a relação com a comunidade local. Agradeço pela atenção até aqui.